isso aqui que você vai usar para esse projeto. E se você não tiver essas peças, esses materiais, não se preocupe. Eu vou mostrar tudo para você. Você já viu imagens da peça antes da gente começar a conversar, não viu? Pois bem, você percebeu que é um chaveiro totalmente diferente do que você já viu, do que você conhece? Sim, porque esse chaveiro eu fiz o projeto especialmente para a aula. Já dei uma live dele e agora estou trazendo para você que confia nas minhas aulas aqui do canal. Você merece, tá? Bom, não passe para frente esse vídeo, não coloque ele lá na frente antes de ver isso aqui que eu vou falar para você, tá? Isso é muito importante para seu projeto. Olha só. Então esse chaveiro é móvel. Lá dentro, todas as pecinhas, elas balançam, né? Elas brincam lá dentro. Isso que é legal. Eu lembrei daqueles chaveiros antigos. Eu vou ver se a gente consegue achar uma imagem daqueles chaveiros antigos. Eu sou lá da época de escola, do primário, 1990, havia uns chaveiros que dentro tinha glicerina e ele também tinha miçangas lá dentro e elas ficavam correndo para um lado para o outro. Então eu me inspirei muito naquele chaveiro quando eu fiz essa peça aqui. Bom, para fazer ela você precisa de um tema principal. Qual que é o tema desse aqui? É a Nossa Senhora, tá? Então é um tema principal. Depois, as outras coisinhas que eu coloco para embelezar, elas têm que ter a cor que combine com o objeto principal e também itens que combinem. Então aqui eu coloquei corações, estrela, ó, dá para ver bem aqui, ele não tá focando, mas tudo bem, olha que você tem uma ideia por aqui, ó. Então as coisinhas que vão lá dentro tem que conversar. Daiana, onde você arrumou essa Nossa Senhora? Tá? Ela poderia ser um botão aqui, mas eu não tenho um botão. Então eu usei, claro, é por isso que eu quero mostrar para vocês. Os apliques do Artes da G, tá? Ela tem óleos resinados e tem também apliques. Eu fiz com eles e vou te ensinar como eu fiz para que eles não grudassem lá dentro, tá? Bom, olha só. Dá uma olhada nesse aqui, esse é a mesma coisa, esse também não tá focando, deixa eu trazer aqui, ó, aqui ele já foca. Lá dentro tem um vasinho de suculentas, que é dessa cartela aqui, ó, tá? Muito bem. Ah, esse aqui, ó, esse aqui eu fiz de remédios, olha. Vamos ver se agora eu consigo focar. Ó, tá vendo que lá dentro tem um remedinho e deixa eu ver, olha lá, ó, um remedinho, realmente tem que trazer pra cá, ó, um remedinho e uma malinha de curativos, também peguei daqui, tá? Bom, então vou passar pra vocês o que eu usei nos meus. Eu usei esse daqui, que é Enfermagem Apliques, do Artes da G. Usei Nossa Senhora Aparecida, tá? São resinados. Meus pets código 1, tá? Esse daqui 0054RE, tamanho PP. Esse é todo de comidinha, tá? E usei os cactos apliques, tá? E como que eu fiz para que, mais uma vez, para que eles não grudassem lá? Coloquei uma fina camada de biscuit por baixo, tá? Então, abri uma fina camada de biscuit, coloquei o aplique, recortei todo em volta e deixei secar, tá bom? Daiana, eu gostaria de fazer, mas no momento não posso fazer como diz,
aplicar um dinheiro em uma cartela resinada. Se bem, gente, que se vocês forem ver, pelo tanto que vem, fica muito barato, muito em conta, tá? Mas vamos supor que você não pode, ou você tem que pedir ainda e quer fazer o chaveiro de todas as formas. O que que você pode fazer? Apenas com apliques em biscuit mesmo. Olha aí, ó, tenho esse aqui. Esse, o meu principal, qual foi o tema principal? É plantas. Eu não sei se você tá conseguindo ver, provavelmente tá bem pequenininho, mas aqui tem flores, uma suculenta, uma folha, um lacinho, tá? Aqui, ó. Bom, como que eu fiz esse então? Fiz a suculenta usando o molde de micro suculenta do Artes da G, tá bom? Fiz usando esse. As flores, ó, as florzinhas, essa florzinha aqui, ó, sabe o que que é? O cortador aqui da Blue Star, uma reguinha, tá? É kit miniaturas 5, kit réguas miniaturas 5. Então eu fiz essa florzinha aqui, tá? E também fiz a folha é desse aqui, kit réguas miniaturas 6. A folha eu usei essa aqui, que é essa costela de Adão, né, parecida. E para o lacinho eu usei o molde de laços também lá do Artes da G. Então você viu que você pode usar o que você tiver, contando que as pecinhas se conversem. Veja uma coisa, eu fiz também esse chaveiro aqui, ó. Esse daqui é de pet, então eu pus uma patinha, uma florzinha, um coração e um ossinho. Olha só, onde eu fui buscar esse ossinho? Eu peguei lá de uns cortadores que eu comprei da Fabi Rodrigues, olha, e tinha um ossinho, é da Patrulha Canina e eu usei esse ossinho. Então procura lá nas suas coisas que vai ter algum cortadorzinho ou algum molde pequenininho que você consegue fazer a junção para fazer o tema aqui dentro, tá? E para deixar mais especial, quando é só sem ser com apliques, é só com aplique de biscuit, o que que eu faço? Eu passo um pozinho mágico, tá aqui, ó, para ele ficar mais bonito nas pecinhas, né? Então fica brilhante, fica bem bonito, tá bom? Dito tudo isso que é muito importante, que são os personagens principais do nosso chaveiro, né? Que depois nós vamos montar um juntos, nós vamos então agora passar para os materiais que nós vamos usar para fazer a estrutura do chaveiro, tá bom? Eu tô usando massa fênix e vou usar a cor vermelha agora, nós vamos fazer um vermelho junto. Nós vamos abrir a massa numa espessura de 3 milímetros, reguinha de 3 milímetros. Você pode fazer com a espessura que você tiver, porém não muito grossa. Lembre-se que ele é um chaveiro, tá? Bom, sovar bem a massa, isso você já sabe, né? Ou se você nunca trabalhou com biscuit, é uma coisa que você tem que saber e seguir, tá? Bom, eu tenho nessa esponjinha aqui óleo corporal, tá? Eu passo aqui na minha mesa, posso passar nas minhas ferramentas também, nos meus cortadores. Vamos abrir essa massa sem nenhuma bolha, tá? As bolhas, elas vão danificar o teu trabalho quando ele estiver seco, que é justamente a hora que você vai montar, que você vai entregar para o cliente, você vai ver que aquela bolha tá no lugar errado, dá para ver, e é por isso que a gente bate tanto na tecla de não deixar bolhas. Também não deixe rachaduras, tá bom? Essa massa que eu estou usando, geralmente, nem na hora de abrir, nem na hora de secar, ela dá problema. Olha isso, tá? Bom, o que que eu vou fazer?
Vou usar, então vou fazer primeiro, deixa eu pegar até outro exemplo aqui, ó, eu tenho tantos, eu fiz muitos para deixar aqui na loja do ateliê, tá? Uma coisa que é importante você saber, e eu vou dizer agora, não monte seu chaveiro se ele não tiver totalmente seco, ok? Bom, se você montar ele molhado, você vai deixar esse visor embaçado. Bom, nós vamos fazer a base, essa parte e essa parte aqui. Eu estou usando desse kit da Blue Star aqui, o primeiro, tá? O maior. Eu passo um pouquinho de óleo, tá? E vou abrir vou cortar, aliás, 2 vezes, tá? Se você for fazer esse chaveiro, ele é muito prazeroso de fazer e ele dá um bom dinheirinho. Se você for fazer, me marca, tá? Vou gostar de repostar e de mostrar o seu trabalho. Bom, para fazer o visor agora do nosso chaveiro, que é essa parte aqui, vou usar o de 4 centímetros. Deixa eu ver, peguei certinho. Esse aqui, ó, é o 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto, tá bom? O quinto do redondo também da Blue Star. Mas se você não tem da Blue Star, já vou te falar. Esse daqui, ó, daqui até aqui, ele tem 8 centímetros. Daqui até aqui, 8 centímetros. E esse aqui, a boquinha dele tem 4 centímetros. Então, você pode até pegar outro, porém, nessas medidas, tá? Vamos abrir aqui o visor? Então, você vai colocar no olhômetro mesmo, bem no meio. Então, antes de cortar, coloque bem no meio, olhe bem. Tá no meio? Corta o visor, tá? Muito bem, olha, ficou no meio certinho. Você coloca num lugar para secar, que não grude, tá? E que você possa depois ir virando devagarzinho, né? Deu uma secadinha, você vai lá, vira, para que ele não entorte, tá bom? Vou deixar ele secando aqui em cima do meu isopor com EVA para não grudar, ele vai ficar. Antes, esse aqui a gente precisa fazer o furo para colocar depois a argola do chaveiro, tá? Olha onde eu tô fazendo o furo, ó, eu fiz o furo, vou pegar aqui, mostrar para vocês bem no babadinho aqui, tá bom? Então, faço o furo, deixo secar. Beleza. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a parte do sanduíche, tá? Quem viu a minha aula, lembra bem que eu falei que além de ser um chaveiro móvel, ele pode se chamar chaveiro sanduíche, né? Porque é realmente isso. Como que nós vamos fazer? Então agora eu vou te dar uma dica muito legal. Caso você vá fazer com outros tamanhos ou outros modelos de cortadores, tá? Essa dica vai te fazer usar qualquer tamanho e qualquer cortador. Bom, então quais foram os que eu usei até agora? Esse para fazer a parte da moldura e esse para fazer o visor. Muito bem. Para fazer o sanduíche, então, eu preciso de um cortador que seja discreto, então não posso usar babados ou algo assim, porque ele tem que ficar dentro, né? E eu tenho que usar qual medida? Uma medida que esteja entre esse e entre esse, ok? Então, entre o visor e entre o maior, para ele ficar justamente aparecendo babado aqui e ele discreto lá dentro. Então, ele tem que ser menor que o babado, ou seja, menor que a moldura e maior que o visor. Assim, ele vai criar esse efeito de sanduíche. Tá? Então, eu vim aqui, ó, no meu joguinho, peguei esse. Por que eu peguei esse? Porque eu medi e ele deu super certo. Eu medi mesmo, é algo manual mesmo, medi, ó. Falei, esse aqui não vai aparecer nas bordas e esse aqui, né, vai dar certo porque vai conseguir cortar o visor. Foi assim, gente, sem muita técnica, foi testando, tá? Então,
Cortei, ó, você pode até testar aqui, ó, você vai ver que vai dar certo, ó lá, ele fica escondido no babado, ó. Então, é esse que eu preciso. Então, ficou escondido no babado, agora vou cortar o visor. Muito bem. Vamos lá, bem no meio. Olha aqui, vou deixar ele secar bem redondinho, tá bom? E agora nós vamos passar para montagem, muito importante. Com todas as partes muito secas, mas secas de verdade, quer ver, ó? Você escutou o barulhinho? Então, esse barulho significa que ele está totalmente seco. E eu aperto e ele não deforma, tá? Então, com ele totalmente seco, eu vou fazer o quê? Infelizmente, aqui eu fui apressada e já colei, tá? Mas o que que eu fiz? Eu peguei a parte da base e posicionei o nosso sanduíche. Olha, gente, mas dá certinho, e quando ele tá seco, ele dá mais certinho ainda, tá? Bom, aqui dentro do nosso chaveiro, agora é hora de enfeitar. Agora eu vou colocar todos os apliquezinhos do tema que eu selecionei para o meu chaveiro. Esse daqui também vai ser de plantinhas e eu tô fazendo ele apenas com apliques em biscuit. Então vou colocar uma suculenta bem seca também, tá tudo seco, tá, gente? A folha, uma florzinha, o lacinho. Quer ver? Agora eu vou falar para você o que dá também muita graciosidade. Ó, coloquei aqui. Aqui tem confetes, lantejoulas de coraçãozinho, miçangas pequenininhas, tudo na cor que tá combinando aqui com o meu chaveiro. Vou pôr tudo isso aqui dentro, vou ajeitar, tá? E agora vem o nosso pulo do gato. Peraí, vamos pôr tudo aqui dentro. Que é o que, gente? O visor é feito de acetato ou transparência, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma folha de transparência, mas acetato ou transparência dá certo. Você vai pôr o seu chaveiro, a parte do visor do seu chaveiro na folha. Deixa eu ver aqui, ó, porque aqui eu risquei. Aqui vai medir, então vamos pegar aqui uma ferramenta aqui, ó. Vou usar aqui do biscuit mesmo, vou fazer aqui um risco, ele vai ficar marcado para mim, você não vai conseguir ver, mas ele fica marcado, tá? Evite usar canetas, essas coisas, para não ficar a cor, tá bom? A cor da caneta no plástico, para não ter risco de aparecer, tá? Vou cortar que jeito, gente? Agora uma coisa muito importante. Do seu círculo, você vai cortar 5 milímetros para fora, tá? Então, vou cortar aqui com uma margem de 5 milímetros, mais ou menos, tá bom? Não pode ser menor que isso e você vai entender o porquê. Na hora que a gente montar o chaveiro, se você fizer menor que isso, ele vai cair, né? As coisinhas de dentro vão cair. Então, 5 milímetros, tá? Usei aqui e você pode ver, ó, depois que você cortar, se você colocar, você vai ver que dá certinho. Tá um pouco difícil para você ver aí, são muito pequenininhos, mas você tá entendendo, acredito que sim. Se você não entendeu alguma coisa aqui dessa peça, você pode procurar a live que eu fiz nas minhas redes sociais ou mesmo me mandar uma mensagem, tá? Pelas redes sociais também. Bom, nós vamos usar o que aqui como cola? Nós vamos usar cola lantejoula. Deixa eu pegar a minha aqui. Cola lantejoula, ela não vai deixar o seu acetato branco, tá? Não use cola instantânea vai deixar o acetato branco. Então, cola lantejoula para esse trabalho é o melhor cola, tá? Tente fazer com os materiais que eu tô te falando, para que não haja problemas e você fale,
não deu certo a peça, não deu, então não faça isso não. Use os materiais corretos para o teu trabalho ficar bonito. Coloco lá o meu acetato, tá? Coloco mais um pouco. Outra coisa interessante, hein, gente? Todas as pecinhas, se forem de biscuit, todas as pecinhas têm que ser do tamanho de 3 milímetros ou menos, tá? Porque senão eles não vão dançar ali dentro, tá? Coloco lá mais cola em volta do meu acetato. Pera lá que a minha já tá acabando aqui. Olha lá, mais cola e vou pôr agora a parte do visor, tá? Vou desencontrar, colocar as pétalas da florzinha aqui do babado estão de um jeito, esse de cima eu vou desencontrar. Aqui. Muito bem. Vou segurar aqui por alguns minutos até que eu sinta que eu possa soltar e ela não caia. Bom, ele já tá secando, então o interessante, o que é fazer agora, gente? Não ficar mexendo muito ele, porque a cola que porventura tenha ido para dentro do chaveiro na hora da colagem, pode colar as pecinhas que estão lá dentro. Então deixe quietinho, não mexa, não balance, tá? Eu vou deixar o meu secando e já tenho um sequinho aqui, ó, que eu posso balançar ele tranquilamente, que não vai acontecer nada. Bom, vamos montar um junto então para você ver como é simples, tá? Pego aqui, coloco uma argola, tá? Uma argola para poder colocar a argola do chaveiro, né? Ponho aqui. Essa aqui eu faço com a mão mesmo. Deixa eu pegar aqui. Se eu precisasse, eu poderia pegar um alicatinho, tá? Tenho esse aqui também, que eu só mexo com isso, né? Bom, o que eu vou fazer também? Agora é para enfeitar mesmo. Eu posso colocar uma argola aqui, ó, e nela colocar outro apliquezinho de biscuit. Esse aqui tá escrito Te Amo, que foi com marcador também da Blue Star, tá? Aí eu posso colocar aqui, né? Principalmente agora pro Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? E fora também que como esse aqui, o motivo aqui de dentro é de pet, é de cachorrinho, então eu posso deixar essa frase tranquilamente, né? Se eu quiser também posso colocar um guizo, posso colocar miçangas, o que mais? Fitas, né? Posso também, como chama, fio encerado, não é mesmo? Aí vai da sua criatividade e das coisas que você tem ou que você acha perto de você. Abri aqui um pedacinho de corrente, vou colocar o guizo, vou fechar também. Fecha bem fechadinho para não ter o problema de lá com a sua cliente sair, né? E ela ficar chateada. Lá você escolhe aqui um dos elos da correntinha e passa aqui também, deixa bem fechadinho novamente. Gente, é isso, não tem muito segredo, porém tem técnicas, né? E aí eu passei tudinho para você. Siga lá nas minhas redes sociais que você vai ver as fotos de todos eles prontos, tá? Você vai ter outras ideias de motivos aqui dentro, mas aqui dentro você pode fazer religioso, de pet, de plantas, de profissões, tá bom? Então, olha, de coração espero que você tenha gostado, foi uma ideia projetada e que deu certo. Tô passando para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado. Até o próximo vídeo, hein?